Olá, queridos amigos, queridas amigas. Após um bom tempo afastada deste espaço, eu retorno hoje com a continuidade do projeto Café com a Palavra. E desde já, eu agradeço sua atenção e sua fidelidade em estar aqui para refletir conosco o Evangelho do Senhor. Por motivo de estudos, eu dei um time nas produções, porém, a partir de hoje, retorno imbuída de gratidão e fé ao nosso Senhor. A palavra reflexiva hoje está em Efésios 6, capítulo 1, versículo 3. A carta aos Efésios foi uma carta escrita por Paulo para toda a igreja e não especificamente para as comunidades de Éfeso. Trata os documentos de que a carta foi escrita por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo, durante a primeira vez que Paulo ficou preso em Roma. E ele atenta para um momento muito importante, a questão da própria obediência, a questão que trata dos nossos filhos. E diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Por isso é certo. As Escrituras dizem: respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Essa promessa é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra, para que seu tempo se prolongue na terra. O apóstolo Paulo, ele estava inspirado pelo nosso Senhor Jesus e ele traz um ensinamento de como podemos sobreviver aos ataques do maligno. Essa lição que Paulo deixa tem a pretensão de nos ajudar a entender o que Deus providenciou para protegê-los dos males do mundo, avaliar sua preparação espiritual atual e também fazer um plano para melhorar sua proteção espiritual. Ele diz mais assim: não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. É quando ele trata, aqui muito especificamente, do nosso trabalho em levar a palavra, seja em qualquer lugar. As duas ocasiões, quando Paulo dá aos seus leitores uma longa lista dos maus frutos da impiedade, bem no meio encontramos uma pequena frase: desobedientes aos pais. Se necessário, você pode pegar sua Bíblia e constatar em Romanos capítulo 1, versículo 30 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que trata do que eu estou falando. Por outro lado, quando você lê a história da igreja, descobre que em tempos de avivamento espiritual, seguiu-se disso a piedade prática, incluindo a submissão das crianças à autoridade piedosa dos pais. Quando nós falamos da desobediência, lembramos que a obediência dos filhos aos pais não é uma mera sugestão, mas é uma obrigação. A Escritura ensina que tal obediência é correta de acordo com a ordem natural da criação de Deus, ou seja, de acordo com a lei dele. E também como a resposta ao Evangelho. Portanto, nós, pais, mães, não devemos ter medo de pedir, enaltecer a obediência. Mas Paulo não diz apenas que a obediência é correta, ele também diz que ela é recompensada. Recompensada no Senhor Jesus, porque nós sabemos que nele há uma bênção que traz junto a atenção aos mandamentos e às promessas de Deus. E quando as relações entre pais, filhos, são marcadas por amor, por confiança e obediência, não criamos apenas pessoas saudáveis, nós criamos uma sociedade saudável, uma sociedade coesa. Lendo
alguns artigos científicos de um pastor e escritor chamado Alistair Begg. Eu observei em um dos seus artigos que traz o título Uma Palavra para os Filhos, que ele escreveu no mês de fevereiro desse ano. Ele diz que os pais que desejam produzir tal obediência fariam bem em se lembrar de 5 verdades. E essas verdades ele dá evidência, como também está escrita na Bíblia, sobre os nossos filhos. E eu vou deixar aqui para que nós possamos refletir. A primeira verdade está em Salmos 127, versículo 3, que diz: os filhos são herança do Senhor. Eles são um presente e uma bênção, concordam? Pensar em nossos filhos deve incitar gratidão ao doador desses filhos. A segunda verdade, o autor diz assim: não somos donos dos nossos filhos, eles pertencem a Deus. Eles estão emprestados a nós por um tempo limitado. A terceira verdade diz: os filhos são imperfeitos desde a concepção, muito antes de nascer, culpados de pecado e não merecedores da vida eterna, assim como todos nós. Está em Salmo 58, versículo 3, está também em Romanos, capítulo 3, versículo 23. A quarta verdade, o autor dá evidência dizendo que, por serem pecadores, os filhos precisam dos mandamentos de Deus. Como pais, nós somos responsáveis por instruí-los na lei de Deus desde os primeiros dias, começar desde pequenininho. E a quinta verdade e última, o autor diz: nossos filhos podem ser salvos somente pela graça. Portanto, queridos, precisamos ensiná-los a olhar somente para Jesus e para a salvação. Eu sou Novanese Oliveira e você ouviu Café com a Palavra.